A live do Biel, né? A live do Gusta e a da Cami. Meus queridos amigos, sejam mais do que bem-vindos a mais um react desse canal. Fazia tempo que a gente não trazia nenhum react, né? Hoje nós vamos reagir a mais um vídeo do Last chamado Eu Quase Morri. E eu não vou enrolar mais, vamos começar essa bagaça. Normalmente, quando eu voltava da escola, eu sempre ia diretamente pra casa. Ou eu ia acompanhando meus amigos, ou então eu ia sozinho. Mas sempre que eu ia pra casa, eu passava na loja do meu pai, que ficava na rua da escola, só pra dizer legal. pra ele: "Ah, pai, saí da escola, viu? Tô indo embora, tá bom? Tchau." Só que às vezes o meu pai não me deixava ir direto pra cá, porque às vezes acabava o estoque na loja dele. E ele não podia fechar a loja pra ir no centro da cidade e pegar mais material. Ele não podia deixar a loja sozinha. Então ele me pedia pra ir no centro pegar os materiais pra ele. E ele pedia entre aspas. Não é como se eu pudesse recusar ajudar meu pai no trabalho. Eu não gostava de ir pegar os materiais porque era um trajeto muito chato. Mas fazer o que? Eu tinha que ir, né? Mas enfim, eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava pra loja do meu pai pra entregar os materiais. E aí beleza, eu podia voltar pra casa. E como isso era um trajeto cansativo, eu ia direto pra casa o mais rápido possível. E ficava, sei lá, jogando Free Fire o resto do dia. Mas teve um certo dia que, quando eu saí da escola, eu tava muito feliz. Porque era quinta-feira e sexta-feira era ponto facultativo na minha escola. Ou seja, eu não iria ter aula sexta-feira, então eu ia ficar sexta, sábado e domingo só de bobeira em casa. Coisa boa. E quando eu passei na loja do meu pai, ele me pediu de novo pra pegar novos materiais pra ele. Mas eu tava tão feliz nesse dia que eu nem liguei, eu só fui. Tinha o tempo do mundo inteiro pra fazer isso. Então eu fiz todo aquele trajeto de novo. Eu pegava o dinheiro, ia até o centro da cidade, deixava a bicicleta em uma garagem de bicicleta, ia andando até o fornecedor e comprava os materiais. Aí eu voltava andando até a garagem de bicicleta, pegava a bicicleta e voltava pra loja do meu pai pra entregar os materiais. E aí beleza, eu podia ir embora até agora. Só que eu tava tão feliz e eu tinha o tempo do mundo inteiro que, em vez de eu ir embora pela mesma rua que eu sempre ia, eu inventei de ir embora pelo centro da cidade. Porque... Por que não? Eu só queria andar por aí. Tudo bem. Eu sabia que era um jeito de ir embora pra casa por lá, só que eu nunca tinha ido. Aí já é um problema. E lá tinha uma avenida que, se eu andasse direto por ela, dava em uma rua perto da minha casa. Só que tinha um problema. Aquela avenida era muito movimentada, então tinha carro passando por lá o tempo todo. E eu não queria ir andando pela calçada levando a bicicleta, porque senão ia demorar muito. Então eu percebi que tinha um cantinho na rua que dava pra andar de bicicleta sem ser acertado por um carro, porque essa rua era contramão. Eu já tinha visto gente andando no cantinho de boa, sem acontecer nada. Eu achei que ia ser boa pra mim também. Então eu sentei na bike e fui andando com ela na avenida. E os carros que passavam por mim, eles passavam muito perto. Mas como eu disse, Você tá doido, cara. era só eu continuar andando por ali, que já eu chegava em casa. Problemas, né? Não, porque do nada apareceu um caminhão na minha direção. E esse caminhão era tão grande que tava comendo a parte da rua que atravessar. E o caminhão tava tão rápido que não daria pra frear na hora. E quando o motorista me viu, ele começou a buzinar. Eu esqueci um detalhe importante. Eu tava de fone de ouvido, ouvindo o XX. Meu Deus do céu, Eu tava lá relaxado, olhando pro caminhão vindo me atropelar, e o caminhão buzinando sem parar na velocidade da luz. Então, pra não ser atropelado, com toda a calma do mundo, eu fiz a manobra mais arriscada da minha vida. Mano, meu Deus. Meu Deus. Com isso? Foi só isso? Não é Sim, eu pulei com a bike pra calçada em movimento. E por pouco não foi acertado pelo caminhão. Tipo, não é algo muito difícil de fazer, mas eu tenho certeza que se eu tivesse errado aquilo, eu tava morto agora. E eu não sei como, mas eu não tinha dado a mínima pro que tinha acontecido. Eu só fui embora normalmente pra casa, como se eu quase não tivesse morrido. E foi isso. Só depois de meses que eu tava deitado na cama de madrugada que eu pensei, caramba, se eu errasse aquela manobra eu tinha morrido. Essa história também tem tem outras É engraçado histórias. que sempre que eu conto uma história com bicicleta no canal, eu sempre tô me ferrando. Mas essa história acontece no primeiro ano do ensino médio e eu tinha um amigo nessa escola que era meu único amigo. E o nome dele era Juninho. Eu e o Juninho, a gente costumava ir embora
da escola juntos, porque a gente fazia o mesmo trajeto pra ir pras nossas casas. Só que nesse dia a gente tinha liberado mais cedo da escola. Então a gente aproveitou pra ficar andando de bike por aí. E depois de um tempo andando, a gente achou um morro muito alto. E eu acho que eu nem preciso dizer mais nada, né? Vocês me conhecem. A gente subiu até o topo daquele morro e, cara, aquele morro era muito inclinado. Eu não faço ideia de como os cabelos abriam aquele troço. Era impossível. Mas era um morro bonito, porque ele era lisinho, não tinha nenhum buraco no chão. E o Juninho, digamos que ele não era famoso por ser muito inteligente. Ele tinha repetido mais 4 vezes na escola. E ele teve a brilhante ideia de falar: mano, vamos descer esse morro de bike. Eu olhei pra ele, olhei pra minha bicicleta sem freio. Mostrando que eu era tão burro quanto ele. Mas aí beleza. Não tinha freio, cara. Eu tomar coragem pra descer aquele morro. Mas diferente de mim, o Juninho tinha freio na bike. Cara, Começou a tá descer louco. primeiro, mas ele foi descendo e freando devagarinho. E como eu não tinha freio, eu tive a ideia de frear com meu sapato, tá ligado? Arrastar o pé no chão que vai parar na bike. Fácil, né? Eu desci o morro arrastando o sapato no chão. Enquanto isso, o Juninho já tava no meio do morro e disse: mano, quer saber? Eu acho que não é melhor a gente descer isso aqui não. Tá muito inclinado e pode dar errado. Eu acho que é melhor a gente voltar. No meio do bagulho ele fala isso também? Fui eu passando pelo Juninho. Porque minha ideia de frear com sapatos não deu certo. Eu tava descendo com toda a velocidade. Mano, que loucura, cara. Com toda a força que eu tinha. Mas não adiantava de nada. E no final do morro tinha uma parede de tijolos e 2 ruas. Eu tava tão rápido que eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia morrer. Vamos parar o vídeo por aqui só pra gente pensar nas possibilidades que poderia acontecer agora. Eu poderia ir direto e dar de cara com a parede e com certeza eu morreria. Eu poderia virar pro lado, bater em um carro estacionado e me quebrar todo. Eu poderia virar pro lado, ter um carro vindo e ser atropelado. Eu poderia virar pro outro lado, ter uma parede e morrer de novo. Isso se eu conseguisse virar a bicicleta naquela velocidade. Tem muita coisa que podia ter acontecido, mas por incrível que pareça, não aconteceu nada disso. Eu acho que meu anjo da guarda desceu do céu na hora e disse: caramba, esse moleque quase morrendo de novo. Pelo amor de Deus, tem que salvar ele toda hora, moleque idiota. Eu não sei como eu fiz isso, mas quando eu cheguei no final da rua, eu virei pra esquerda em alta velocidade, aí tinha outro desvio, eu virei pra direita e por sorte não tinha ninguém na rua, nem nenhum carro vindo na hora. Eu dei muita sorte. Não é possível. Eu quase me caguei na minha calça cueca. Eu tava todo tremendo no final. Na hora de voltar, tinha umas pessoas nas portas de casa, porque eu acho que elas ficaram curiosas pra saber o que tinha acabado de passar na rua, né? Elas devem ter pensado: caraca, mano, que barulho foi esse? Passou um míssil soviético aqui na rua? Mas enfim, no final o sapato que eu usei pra frear ficou muito fino e ele não serviu pra frear coisa nenhuma. Eu só estraguei o meu sapato de graça. E depois disso eu fui pra casa e eu e o Juninho nunca mais falamos sobre isso. Nunca. Não, também. Já acabou? Não é possível. Pô, meu caramba, acabou tão rápido. Cara, eu adoro essas histórias do Lázaro, elas são muito bem feitas. Eu também tenho algumas histórias de ter quase falecido, assim, e também, ironicamente, foram algumas que aconteceram com bicicleta e com skate. Eu não sei se em algum momento eu conto elas no canal, porque, meu Deus do céu, cara, foram umas coisas que podia ter dado alguma coisa muito ruim. Como faz tempo que eu não faço um react solo, eu tô curioso pra ver os comentários desse vídeo. Eu quero que vocês aí nos comentários também contem se vocês têm alguma história maluca de ou se machucar muito feio, ou de acontecer alguma coisa que você chegou muito perto de comes e bebes. Por favor, escrevam aí embaixo nos comentários. E se vocês gostaram do meu react, por favor, deixem um like e aqui do meu lado vai estar aparecendo outro vídeo na tela. Só clica aí, pô. Clica aqui do meu lado pra assistir. Muito obrigado por ter assistido até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau.